Oi, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Aqui é a Artesã Joeli Baracho, sou a artesã responsável pelas peças que vocês veem por aqui, tá? E hoje o vídeo é vlog de produção. Vou começar a produzir aqui um vasinho de tapete, nesse modelo aqui, que é o modelo lacinho. Já fiz até as bases em lacinho, tá? Fiz essa base aqui com 8 lacinhos, porque geralmente a gente faz com 7, né? Geralmente a gente faz com 7, mas eu fiz essa com 8 lacinhos, porque o fio que eu tô usando é o fio Piratininga. Fio Piratininga. Vai aparecer pra vocês, né? Virado. Mas é o fio Piratininga. Lilás. Lilás. Isso. Lilás claro. Tem o nome, né, na etiqueta. Lilás claro. E eu acho o fio da Piratininga um pouquinho mais fino, pelo menos esse aqui, gente, porque já faz um tempo que eu tô com esse cone aqui no meu estoque. Então, pode ser que hoje o fio Piratininga esteja um pouquinho mais diferente, né? Esteja mais encorpado, mais grosso, mas é porque também ele é muito bem torcido. Gente, eu não acho ele assim um fio muito macio, ó. Você aperta, ele não é macio, né? Ele é um fio que parece ser seco, mas não é difícil de trabalhar com ele, não. Eu não achei muito difícil trabalhar com ele, não. Possa ser que hoje ele esteja diferente, esteja um fio muito mais macio. Porque uma coisa que a gente percebe é que as fábricas de barbantes já se preocupam muito com isso, pelo fato da gente preferir fios mais macios, por ser mais fácil de trabalhar. Então, ele é um fio, assim, um pouco mais fino, porque também ele é muito bem torcido, pode ser por isso. Embora que o tex dele aqui diga que esse aqui é o número 6, tá? Ele tem 710 gramas, é o número 6, e o tex dele é 1000. Só que eu acho ele fino com um tex 1000, né? Porque eu já trabalhei com fios de tex menores, um pouco menores, e eles parecem ser até mais grosso, por exemplo, como a estilo, né? Mas enfim, pode ser porque ele é muito torcido, né? Esse aqui eu já usei ele tem 700 gramas e eu já usei ele. E ele vai ser nessa combinação aqui, ó, de lilás com verde água, todos os dois da mesma marca, Piratininga. E eu já usei ele para fazer uma passadeira. Só que a passadeira já tem vídeo aqui no canal. Depois que você terminar de assistir aqui esse vídeo, você entra aqui no canal e assiste o vídeo da passadeira. É uma passadeira lilás com verde água. E junto nesse vídeo tem uma passadeira preta também, porque é o vídeo dessas duas passadeiras. Então, quando tu terminar esse vídeo, assiste lá o vídeo mostrando essa passadeira aqui, ó. Lilás com verde água, onde eu mostro a medida e o peso e como é que ficou a passadeira lacinho, tá? Usando essa base aqui de lacinho, tá? Fiz a base em lilás e vou fazer agora o restante verde água. Não vou usar o mesclado verde, né? Que geralmente quando a gente faz essas bases lacinho, a gente usa um verde mesclado, um verde bandeira, enfim. Geralmente usa verde mesclado, né? Para aí sim dar continuidade ao tapete. Só que nesse aqui eu não vou fazer isso. Vou fazer igual a passadeira. Fiz a base lacinho e agora eu vou vir com verde água e o bico em lilás, que é do mesmo jeito como está na passadeira. Essa base lacinho, com 8 lacinhos, ficou pesando 14 gramas cada um. 700 gramas, já fiz a passadeira. E aqui eu tenho no cone 565 gramas ainda, sendo que eu já tirei 28 gramas, né? Então, de 565 gramas, já usei 28 gramas para fazer as bases, e o restante vai ser para fazer o bico, e eu acredito que com certeza vai dar. É um barbante que rende bem, achei que ele rendeu bem, né? O rendimento dele é bom. 700 gramas, e já fiz a base da passadeira. E agora eu vou fazer os tapetes, e o que eu tenho aqui ainda disponível, 508 gramas. Então, aqui eu tenho 508 gramas para fazer o corpo dos tapetes, tá? Esses tapetes são pronta entrega. Eu estou montando a minha pronta entrega da minha loja, tanto a minha loja online lá no Elo7, como o catálogo do meu Instagram, como o catálogo do WhatsApp. Estou aumentando aí a minha pronta entrega, fazendo meu estoque de pronta entrega, principalmente para o final do ano, já que já estamos aí no mês 7, tá? Então, agora eu vou produzir os tapetes e trago para você eles produzidos, tá? Pronto. Essa base aqui eu vou deixar para vocês a videoaula da base,
dessa base lacinho que eu fiz pela Lorena, só que eu faço um detalhe diferente, porque ela faz a base para você fazer 6 hélices. E eu vou fazer essa base para 5 hélices, porque eu vou fazer no modelo espiral, tá? Vou fazer no modelo espiral e explico para vocês como é que eu faço a pequena modificação que eu faço para ficar com 5 hélices, tá? Mas a base, ela ensina essa base. Aliás, tem muitos professores que a gente já ensina, mas eu fiz pela videoaula da Lauren, eu vou deixar para vocês aí, para vocês verem na descrição, tá? Então é isso. Um piscar de olhos eu volto com vocês para mostrar para vocês a produção do pazinho de tapetes, tá? Então é isso. Olha só, pessoal, eu já finalizei aqui um tapete, tá? Tô aqui no vlog da produção desses 2 tapetes. E eu já finalizei um tapete, tá? Aí eu vou aproveitar esse vlog para mostrar para vocês como é que eu faço a adaptação. A adaptação desse tapete aqui para ficar com 5 hélices, tá? Eu vou deixar na descrição para vocês como é que se faz a base de lacinho que eu peguei lá da Lauren, tá? Essa base de lacinho eu fiz olhando pela videoaula da Lauren, eu vou deixar aqui na descrição, ok? Se você já sabe fazer, então é só você fazer a sua base de lacinho. Se você quiser fazer com 6 hélices, com 6 pizzazinhas, é só você seguir o passo a passo que ela mostra, que você vai conseguir fazer, né? Porque ela já tá mostrando. Agora, se você quer fazer com 5 desse jeito que eu faço aqui, em espiral, aí eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu fiz essa adaptação, tá? Olhando lá pela videoaula dela e tudo, como é que eu fiz essa adaptação para fazer com 5 hélices. Com 5 hélices e fazer em espiral. Porque ela lá mostra com 6 e para fazer naquele modelo de 6 pizzas, né? 6 pizzas. 6 hélice pizza, aquele modelo mais tradicional, né? Então eu fiz aqui a base de lacinho. E nessa parte eu pego uma das partes, tanto faz o lado que vai começar, né? Mas eu prefiro começar nesse que o fio é assim, ó. Que a ponta do fio tá aqui. Porque tem outro que quando a gente corta, ele vai arrematar aqui, ó. Nessa ponta aqui. Tá? Eu prefiro fazer com essa ponta aqui para arrematar ela também, tá? Então, eu vou colocar aqui o fio. Vou colocar aqui fio inicial, essa parte aqui que é onde faz a divisão mesmo, né? Das hélices. Dou só um nó aqui dentro, ó. Bem aqui dentro, eu vou fazer, colocar o fio, né? Dar um nó. Engatar o fio, né? Que é como a gente chama também, ó. Só um nó normal mesmo. Depois eu gosto de passar cola aqui, tá? E aqui eu vou fazer 3 correntinhas. Essa primeira eu gosto de dar uma apertada. Que é a correntinha inicial, mas eu conto com ela. Faço mais 2. E vou fazer mais um ponto alto. E faço 2 correntinhas. Vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro, ó, desse mesmo espaço. Vou fazer mais 2 pontos altos. E mais 2 correntinhas. E vou fazer mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço.
Ajeitando aqui o ponto alto. Já tô com meu dedo doendo um pouquinho, gente. Acho que eu dormi de mau jeito, não sei. Tá ruim de... Esse dedo aqui meu... Esse aqui tá doendo um pouquinho essa junta, mas não é de crochetar, não. Acho que eu dormi de mau jeito em cima da mão. E aqui depois, gente, eu vou passar cola aqui, ó. Nessa parte aqui, bem aqui dentro, pra fechar e tudo, arrematar. Eu gosto de passar cola, né? Então, como é que se faz, né, a divisão? Aqui nesse primeiro espaço, eu coloco 3 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Porque fica a primeira divisão das hélices, tá? Eu prefiro colocar 3 para esse lado e depois, quando eu der a volta, eu vou botar 2 desse lado. Por quê? Porque eu vou fazer hélice, vou fazer o modelo espiral e o espiral vai levar o tapete para um lado, né? Ó. Como eu vou fazer em espiral e o espiral vai levar o tapete para esse lado, eu prefiro colocar 3 desse lado e 2 do outro, tá? Se eu fosse fazer um modelo de hélices, aquele modelo que fica 2, 1 e 2, eu ia colocar aqui dentro dessa correntinha. Eu ia iniciar aqui, bem nesse meio, para que essa hélice aqui ficasse bem no meio mesmo. Aí eu iniciaria aqui, nessa correntinha, botando 3 correntinhas e um ponto alto. E colocaria 2 pontos altos aqui e 2 pontos altos aqui. Se eu fosse fazer aquele modelo de hélices, né, de 5 hélices, eu prefiro, para que a hélice central ela fique bem no meio, eu colocaria bem aqui nessas correntinhas, tá? Se eu fosse fazer de 3, eu colocaria 3 e 3 como a Lore ensina. Como eu vou fazer espiral, já para ajudar o movimento do espiral vindo para o nosso lado esquerdo, eu vou colocar 3 e 2, tá? Já ajuda no modelo, no formato do tapete, né? Então essa é a adaptação que eu fiz do dela. Eu inicio com 3, como ela ensina lá, que ela ensina justamente você iniciar assim. Dessa mesma forma, iniciar assim. É a forma como ela ensina, porque ela vai ensinar com 6. Então ela ensina a botar 3 e 3. O que é a minha adaptação é faço com 3 e boto 2 aqui desse lado. Eu acredito que ela ensina assim, né, gente? Se eu não me engano, é assim. Aí agora, gente, é fazer 2 correntinhas. 2 correntinhas. E o ponto vai ser colocado aqui, ó, bem no meio do lacinho, que são 3 pontos altos. Pra gente começar a fazer a parte reta, né, do tapete. A parte reta do tapete. Duas correntinhas, porque agora a gente vai construir essa parte reta aqui do tapete. Essa parte de correntinha, gente, vai muito da atenção do ponto. Tem artesã que nessas divisões coloca apenas uma correntinha, né? Nesse tipo de divisão aqui, às vezes coloca só uma correntinha. Mas geralmente a gente coloca 2, né? Aqui é pra gente já começar a dar a forma do tapete. E é aqui, ó, dentro aqui, ó, bem dentro do lacinho, ó. Tá vendo? Dentro do lacinho você vai colocar os 3 pontos altos. Que é para formar essa parte reta.
Eu prefiro fazer a hélice com 5 e eu acho que espiral sempre é com 5. Eu não sei se tem gente que faz com 6. Não, nunca vi, não me lembro se eu já tenha visto. Eu sempre faço com 5. Eu tenho preferência de fazer meus tapetes com 5 hélices. Até mesmo aquelas hélices que ficam reta. Reta que eu digo é aquela que fica bem dividida, né? 2, um no meio e 2, né? Aqueles tapetes que ficam as hélices bem divididas, né? Esses eu prefiro fazer com 5, tá? E o meu espiral também prefiro fazer com 5. Não sei se existe com 6, eu não me lembro. Então aqui a gente continua. Esse tapete que eu tô fazendo, nesse modelo aqui, eu dei até o nome dele de tapete lacinho, né? Eu gosto de botar nome nas minhas peças porque fica mais fácil para mim cadastrar as peças, eu saber as que eu tô fazendo, né? Então esse modelo aqui, lacinho, independente se eu vou fazer em espiral ou não, eu boto o nome de lacinho. Aí se eu for fazer, eu boto lacinho, tapete lacinho espiral. Que é para poder eu saber. Então eu tô fazendo aqui, gente, as três pontos altos e 2 correntinhas, ó, dentro dos lacinhos. Para fazer a parte reta do tapete. E esse modelo, quando eu faço só espiral, a base só espiral, sem a parte do lacinho, eu boto o nome de Maria. É, tapete Maria, independente do bico. O modelo espiral, eu nomeei com o nome de Maria. Quando é aquela base de bloquinho. E assim eu vou fazendo. Aqui. Aqui eu já cheguei no último lacinho, ó. No último lacinho. Eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lacinhos. E ela ensina com 7. Esse eu fiz com 8, como eu expliquei no início do vídeo, porque o fio é um pouco mais fino. E o tapete, esse primeiro tapete aqui que eu mostrei para vocês, ele ficou com 65 centímetros. Eu tava com medo de fazer só com 7 e ficar muito pequeno. E eu não queria que ele ficasse com menos de 60 centímetros. Eu queria que ele ficasse entre 60 e 65. Então eu achei melhor fazer com 8 lacinhos, tá bom? E deu super certo. Então aqui na parte reta ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lacinhos, 8 bloquinhos, por enquanto, né? Na próxima volta, na segunda volta, ele reduz. Ele fica 7. 8 só na primeira volta que fica. Aí aqui a gente vai para o segundo lado aqui, né? Para a segunda parte oval. Né? Aqui, ó, a gente iniciou a primeira parte oval no lado esquerdo, botando 3 pontos altos. E aqui a gente vai para a segunda parte oval. Essa segunda parte oval, eu começo ela com 2 pontos altos, né? Como eu disse para vocês, que é para poder fazer a divisão das hélices. Aí eu boto aqui, ó, tem que fazer duas correntinhas. Duas correntinhas. E vou colocar aqui, ó, um ponto alto dentro dessa parte aqui, ó. Dessa parte aqui. Nessa primeira divisão, nesse primeiro espaço, eu vou colocar 2 pontos altos inicialmente, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vocês devem ter ouvido, né? Alguém batendo no portão. Precisei pausar um pouquinho para ir abrir o portão, gente, mas continuemos. 2 pontos altos, 2 correntinhas e aqui agora eu vou colocar 2 pontos altos. Se vocês não ouviram mais alguém batendo no portão, gente. Por isso que eu pausei. Aí, ok? Nesse primeiro espacinho, 2 bloquinhos.
2 bloquinhos de 2 pontos altos, 2 correntinhas. E agora vamos para esse lado aqui, ó, para essa segunda parte aqui, para esse segundo espaço. Colocar a divisão dos 3 pontos altos, dos bloquinhos, né, dos 3 bloquinhos. Então, eu inicio bem aqui dentro, ó. Eu não coloco nada nessa correntinha não, tá? Eu coloco tudo aqui dentro desse espaço, igual como eu fiz lá na primeira parte. E aqui eu vou colocar 2 pontos altos, 2 correntinhas. A iluminação tá variando um pouquinho, gente, porque tá nublando, aí faz sol, nubla, faz sol, e isso acaba variando um pouquinho a iluminação, né? E eu tô próximo à janela para ver se fica mais claro, mas tá variando bastante a iluminação. Então, ó, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, tudo nesse mesmo espaço. E mais 2 pontos altos. Ok. Então, a nossa divisão, ela fica assim. Observem. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos nesse primeiro espaço. Vamos para o segundo espaço e colocamos 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos e 2 correntinhas. E 2 correntinhas, 2 pontos altos. Ó. E aqui a gente vai estar formando as 5 hélices, tá? E agora a gente vai fazer dentro dos lacinhos para fazer agora a parte reta, tá? A parte reta do tapete. Que é 2 correntinhas que a gente tem que fazer, que é as correntinhas de intervalo. E vou fazer aqui 3 pontos altos do mesmo jeito como eu fiz lá do outro lado. Vou fazer aqui essa parte reta também. E 2 correntinhas. 3 pontos altos, tudo dentro dos lacinhos, desses espaços dos lacinhos. Eu não vou ensinar essa parte do lacinho, gente, porque já tem muita videoaula mostrando como é que faz essa parte do lacinho. Vou deixar a videoaula da Lauren que ela ensina a fazer essa parte dos lacinhos, né? E até porque se você tiver interesse de fazer com 6 hélices, é só você assistir o dela. Se não, faz aqui do jeito que eu tô fazendo, do jeito que eu tô mostrando fazer com 5 hélices. E principalmente para fazer nesse modelo espiral, né? Quem quer fazer nesse modelo espiral, com 5 hélices, usando a base de lacinho, faz desse jeitinho que eu tô mostrando que vai dar certo. Você que sabe fazer já essa base de lacinho, ela não é muito difícil, ela é super fácil de fazer essa base de lacinho. Para quem está iniciando, pode fazer, vale muito a pena. Se você nunca fez e já é veterana, né, já tem o seu tempo aí de crochê, nunca fez, pode fazer, bem legal. É uma base muito bonita. E ela lá ensina a fazer essa parte do lacinho, acho que é com mesclado como se fosse imitando uma flor mesmo, né? Uma flor mesmo. Ela faz, e essa parte aqui que eu tô fazendo nesse verde claro, ela ensina a fazer com verde mesclado. Não gostei desse ponto. Aí ela ensina a fazer com verde mesclado, que também dá certo, tá, gente? Faz a base de lacinho na cor de uma flor, imitando uma flor. Essa parte que eu tô fazendo em verde claro aqui, faz com verde mesclado. E depois faz com cru, faz com outras cores, que fica bem interessante também, fica muito bonito. Eu já fiz, eu já tenho até vídeos aqui no canal mostrando eu usando essa base de lacinho em outras cores também, tá? E lá eu expliquei como é que eu fiz, só expliquei. E aqui eu tô mostrando pra vocês como é que eu faço.
Mas tem vídeos aqui no canal. Quando tu terminar esse vídeo aqui, tu entra aí no canal e olha os outros vídeos que eu tenho, que tem um tapete laranja e um tapete bordô. Com as cores enganchou a palavra, gente. As cores que se sobressaem. Pronto. Já que a palavra não quer sair, a gente usa outra. As cores que mais se sobressaem é laranja e no outro é bordô. Ai, graças a Deus que o nosso português ele é rico. Quando você não consegue falar uma palavra, existe outra para substituir, né? Existe outra com um sentido muito parecido. Ai. Gente, aqui eu tô fazendo a parte reta, tá? 3 pontos altos, 2 correntinhas, ó. A parte reta. E igual do outro lado, tá? Que se faz dentro desses lacinhos aqui, tá? Que a gente coloca 3 correntinhas para fazer esses lacinhos. Então é aqui dentro que eu tô colocando os 3 pontos altos. 2 correntinhas. E aqui eu tô no último lacinho, fazendo o último bloquinho dessa parte reta desse lado. E eu decidi mostrar porque às vezes tem gente que quer fazer igual, e às vezes não consegue só a gente explicando ou só vendo fazer, né, gente? Tem gente que tem dificuldade, tudo é normal. Principalmente quem tá começando. Aí ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos, certinho. A gente quando tá iniciando, às vezes tem dificuldade mesmo de entender, só olhando e tudo. Então agora a gente vai pra cá, ó, pra essa parte aqui, ó. Que é pra esse espacinho aqui, ó, que é pra fechar as 5 hélices, tá? Pra gente fechar aqui as 5 hélices. Aqui dentro eu coloco 2 pontos altos novamente. E aqui eu tô fechando as 5 hélices desse outro lado. 2 correntinhas. E vou colocar mais 2 pontos altos. Ok? E 2 correntinhas. E aqui a gente fecha essa parte dessa base aqui, tá? 1, 2, 3, aqui na terceira correntinha. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ok? E assim fica essa parte da base na divisão das cinco hélices de cada lado, certo, gente? E aqui, agora eu vou dar início às hélices mesmo, né? Vou dar início à próxima carreira, ok? E eu continuo, gente, daí mesmo, estou até dando uma olhada aqui no outro tapete, mas eu não arrematei não. Eu prossegui. Eu prossegui por aqui mesmo, tá? Eu prossegui por aqui. Tô vendo pelas correntinhas aqui, ó. Eu tô olhando aqui como é que eu fiz esse pra fazer igual, pra eles não ficarem diferentes. E aqui a emenda, ela vem por aqui, ó. A emenda da carreira. Ela vem por aqui, ó. As correntinhas de emenda. Tá? Então, eu vou continuar. Se você estiver fazendo com mesclado, é só você aqui arrematar, fechar e colocar a sua próxima cor, né? E gatar a próxima cor. Eu aconselho que se você estiver fazendo com os mesclados, por exemplo, um verde, porque dá pra fazer com verde bandeira, no caso, você pode, tipo, eu poderia ter feito com esse lilás, ter colocado aqui um verde bandeira, como se fosse, né, imitando a parte da folha da flor. E agora vim com outra cor, né? Podia ser verde claro, mas eu não quis fazer assim, porque eu quis fazer esse tapete apenas com 2 cores, tá? Se eu fosse aqui mudar de cor, no caso, né? Passar para a próxima cor, talvez colocar um cru, enfim, se eu fosse colocar uma outra cor, eu ia fechar aqui. E eu ia dar início, gente. Eu ia dar início
provavelmente desse lado aqui. Eu gosto de deixar os arremates tudo muito perto um do outro, tá, gente? Eu gosto, pra quando for na hora de arrematar, eu não ter perigo de estar me esquecendo dos arremates. Mas você tem que ver o que eu faria, você tem que observar aqui, ó. Aqui é um bloquinho, uma hélice, outra hélice, outra hélice, outra hélice e aqui é outra hélice, tá? 1, 2, 3, 4, 5 hélices. Então, eu iniciaria depois dessa hélice aqui, ó. Depois desse bloquinho, eu iniciaria aqui, ó. Eu colocaria aqui o fio e iniciaria aqui, tá? Por quê? Porque à medida que a gente vai fazendo a hélice, nessa carreira que vem agora, eu não vou colocar um ponto aqui. Eu vou colocar o ponto aqui, no segundo ponto. Não é verdade? Porque o modelo, o desenho, ele tem que ir indo para o seu lado esquerdo. Então, você não faz o primeiro ponto, a gente faz o segundo. Então, nessa parte aqui, eu não ia fazer o primeiro ponto, eu ia fazer o segundo e ia colocar 2 pontos aqui dentro dessas correntinhas. Eu vou colocar 2 pontos nessas correntinhas. Então, se eu vou mudar de cor, você tem que iniciar bem aqui, ó. Bem aqui você tem que dar início, você tem que engatar o seu fio aqui e dar início, prosseguir aqui, tá? Mas se de repente você for vai fazer como eu, vai continuar com a mesma cor, como eu estou fazendo, então é só continuar, tá? É só dar início. Se você quiser aqui arrematar, não quer que a emenda fique aqui na hélice. Enfim, mas se você for continuar aqui como eu, aqui eu fiz coloquei o ponto baixíssimo aqui nas 3 correntinhas, na terceira correntinha. Vou colocar o meu fio aqui, ó, em cima do próximo ponto alto. Vou fazer um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. E aí sim eu vou colocar 3 correntinhas para dar início à próxima carreira, tá? Aqui é pra gente dar início à próxima carreira. E aqui dentro desse espaço a gente coloca os 2 pontos altos, né, gente? E aqui é o modelo, modelo espiral, modelo hélice, e quem já faz modelo hélice não, né? Modelo, muita gente chama de modelo espiral, modelo catavento, né? Que tem esse formato de catavento, né? E aqui você pula o primeiro ponto alto e faz no segundo. E dentro do espaço de 2 correntinhas a gente coloca 2 pontos altos. Aqui é só prosseguir com o tapete, ok? O que eu queria mostrar mesmo, gente, é essa parte da base. Vou pular o primeiro ponto, vou para o segundo ponto. O que eu queria mostrar mesmo para vocês é essa parte da base, dessa adaptação que eu faço para fazer com 5 hélice, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, que possa ser útil para quem tem vontade de fazer também. Dessa mesma forma, conseguir fazer também. Então, de repente você está aí assistindo, está vendo, e para você foi útil. Você conseguiu entender? Comenta aí alguma coisa, fala, já eu consegui entender a explicação. Eu estava procurando essa explicação para poder fazer o tapete dessa mesma forma. Tinha vontade de fazer a base de lacinho com 5 hélices no modelo espiral e eu não conseguia. E com a sua explicação eu consegui. É legal a gente ter esse tipo de feedback, gente, de vocês, de quem assiste, de quem vê. Porque para a gente poder trazer, eu trazer mais conteúdos assim, né? A minha intenção não é fazer videoaula, a minha intenção não é ser professora, ensinar. Até porque eu não tenho essa coisa de criação de peças, né? Criar peças novas, eu não tenho muito isso.
trazer criações de peças diferentes, sabe? Extraordinárias. Assim como muitas professoras têm grandes inspirações, né? Quem é professora tem inspirações desse tipo. Mas eu gosto de mostrar o jeito que eu faço, as coisas do jeito que eu faço, porque de repente pode sim ser útil para quem está assistindo. E eu tô falando aqui a parte reta, tá? Que é a segunda carreira aqui. A primeira carreira é a base, né? Mas essa segunda carreira do verde, essa segunda carreira após a base, eu gosto de mostrar o jeito que eu faço, explicar o jeito que eu faço. Porque para muita gente quando tá começando, às vezes nem no início não, tá, gente? Às vezes você pode já estar com tempo aí, ter 2, 3 anos fazendo crochê. E às vezes tá mudando de nicho, né? Porque como aconteceu comigo, eu mudei de nicho. Eu saí do vestuário e vim pra moda casa e pras bolsas, né? Eu também faço bolsa. E às vezes acontece isso, às vezes você tá mudando de nicho ou tá aí no seu início ainda, tá com 2, 3 anos fazendo crochê por aí, ou tá bem no início mesmo e tem dificuldade de olhar assim, entender. Eu, na hora que eu vi a Loren explicando, como eu já tenho tempo que faço, gente, quando eu vi a Loren explicando como se faz as 6 hélices, esse modelo de tapete lacinho com 6 hélices, já 6 hélices, né? Eu já pensei, não, vou fazer dessa determinada forma. Quando eu já vi ela explicando, eu já vi logo na minha mente como é que eu tinha que fazer para fazer com 5 hélices. Porque eu já estava em mente que eu queria fazer essa base de lacinho no modelo espiral. Então já veio logo na minha mente como é que eu tinha que fazer a adaptação. Mas eu sei que nem para todo mundo é assim. No início eu também tinha muita dificuldade, tinha que pesquisar muito até a gente, né, ter a experiência do nosso próprio ponto também, né? O meu ponto, por exemplo, gente, ele é de apertado para mediano. Eu tenho um ponto comprido, ó. O meu ponto, ele não é pequeno, curto. O meu ponto não é muito curto, pequenininho. Meu ponto é largo, né? Comprido. Largo não, ele é comprido, meu ponto. Ele é grande. Mas eu tenho uma tensão de mão apertada. Tá? Minha tensão de mão, ela é apertada. Meu ponto é comprido, mas minha tensão de mão é apertada. Tanto que no fio 6, gente, eu uso agulha 4. Eu uso agulha 4,5. E para alguns trabalhos eu chego a usar até 5. Por exemplo, trabalho circular, eu tenho que usar 5. Porque eu tenho uma tensão apertada, embora eu tenha uns pontos largos. Mas eu tenho que usar uma agulha um pouco maior. Mesmo com fio 6. Eu estou usando aqui um fio 6 que não é um fio muito grosso, é um fio até relativamente fino, porque ele é bem torcido, né? E estou usando aqui uma agulha que aqui a numeração dela não é a nossa numeração casual, mas aqui é referente a uma agulha 4, tá? Referente aqui a uma agulha 4, talvez até 4,5, mas é uma agulha 4. Acho que 4,5 é desse outro lado, que é uma agulha com 2 pontas, ó. Essa aqui é como se fosse uma 4, essa aqui é uma 4,5. E eu tô usando um fio 6, entendeu? É porque eu aprendi ao longo aqui da minha jornada a deixar o meu ponto maior, né? Não mais largo, mas mais comprido. Como esticar mais meu ponto. Então, olha, deixa eu só... Já que eu tô mostrando aqui, vamos lá, né? Aqui na próxima carreira, gente, que é a segunda carreira depois da base, né? Fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos. Ok? Ficam 8 bloquinhos. Fica 8 bloquinhos aqui. Ficam 8 bloquinhos aqui também. Não contando aqui, ó, gente, que essa aqui
Eu tava botando pra cá, vocês estão vendo. Aqui é o ponto da hélice, tá? Que é o ponto da hélice. É os pontos de bloquinhos que eu tô contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu dar uma conferida aqui no outro tapete, gente. Se no outro tapete fica a mesma quantidade de bloquinho. A gente tem que sempre estar conferindo para ver se está fazendo algo errado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É 8 mesmo, tá certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todas as carreiras vão ficar com 8, a mesma quantidade de lacinhos que eu fiz. Vai ser de bloquinhos, então está certo. É porque, gente, eu tô fazendo esse vídeo, mas eu não tô fazendo no mesmo dia que eu iniciei a gravação. E eu terminei esse primeiro tapete já faz um tempinho, já faz alguns dias. E tô fazendo esse segundo tapete, por isso que eu tô contando, tá? Porque eu não tô fazendo na íntegra aqui, tá? Então, vai ficar no tapete todo 8 bloquinhos, tá? Nessa parte aqui reta, tem que ter sempre 8 bloquinhos. Então, aqui a gente vai para cima, para parte oval, né? Do tapete oval em espiral. Vou fazer só mais essa carreira aqui com vocês, tá, gente? Então, aqui a gente pula o primeiro ponto e vamos pro segundo ponto. E fazemos o primeiro ponto no segundo ponto da carreira, né? Da carreira anterior, né? E dentro desse espaço a gente coloca 2 pontos altos, tá, gente? É um modelo espiral, um modelo catavento, né? Quem já sabe fazer, já entendeu. Eu continuo aqui explicando para quem não tem aquele conhecimento ainda, para quem eu pulo o primeiro, no segundo eu coloco o ponto alto. Dois pontos altos, tá? 2 correntinhas. Então, o que eu tava falando, gente, antes eu tinha um ponto pequeno, tá? Eu tive aí que aprender, ó. Pulo o primeiro, no segundo eu coloco um ponto alto. Eu tive, gente, que aprender a alargar meu ponto, porque o meu ponto era muito pequeno. Então, como eu faço, gente? Eu puxo um pouco mais, ó. Eu puxo um pouquinho mais a laçada. Ó. Aí sim, ó. Aí o ponto, ele fica o quê? Mais largo. Tá? Pra quem tem ponto apertado, gente, isso aqui funciona. Pra quem tem uma tensão apertada, é só treinar. Se você faz o ponto pequeno demais e quer aumentar o tamanho do seu ponto, é isso aí. É alargar a laçada. Usar uma agulha um pouco maior do que as outras pessoas usam. Você tem que conhecer o seu ponto, né? Pulo primeiro, no segundo, faço um ponto alto. Dentro das correntinhas, 2 pontos altos. Ó, eu não gostei, ficou feio, eu vou lá e desmancho. Não gostei do ponto, eu vou lá e desmancho. Ficou estronchado. Aí, ficou bem melhor, tá vendo? Gente, vocês nunca vão me ver de unha pintada. Não gosto de usar unha pintada. Não gosto de pintar minhas unhas. Vocês vão me ver de unha, a cor natural da minha unha. Até porque eu acho a minha unha, na cor natural dela, bonita. Porque ela é bem transparente, a minha unha. Minha unha não é amarelada. Conversas aleatórias no meio do vídeo. Ela é bem transparente.
Gosto de deixar minha unha mais grandinha, mas não gosto de pintá-las. Pulo primeiro, no segundo. E para mim esse tapete, o espiral bem aqui no início, a gente tem que ter bastante cuidado, porque aqui no início é que você erra e faz 4 hélices. É aqui nesse iniciozinho é que a gente erra. A próxima carreira é que a gente tem mais risco de errar. Então aqui eu paro e conto. Tô com todas as hélices feitinhas, ó. Uma hélice, 2, 3, 4, 5. Tô com todas bem feitinhas. É na próxima carreira, gente, que a gente tá mais suscetível a errar. Porque aqui, ó, são 3 pontos, né? Então, fica mais suscetível a gente errar. É na próxima carreirinha, tá? É na quarta carreira, quando você vai fazer os 4 pontos, é que você tem que ter mais atenção. Que é quando a gente faz, sem querer, só apenas 4 hélices. Como assim, Joyce? Vou explicar. E, gente, é tão chato, a gente tá com o tapete já grande, percebe que o bicho tá só com 4 hélices. Meu Deus, já aconteceu comigo, né? Óbvio. Óbvio que já aconteceu comigo. Pronto, ok. Na próxima carreira, que é quando a gente vai começar a colocar 4 pontos, como aqui, que é o último ponto desse lado dessa hélice, tem 3 e aqui tem 3, é quando a gente pode errar, sabe? Você não faz os pontos da hélice aqui, você já pula e vem pra cá como se fosse um bloquinho. Então, quando você tá fazendo aqui essa próxima carreira, que todos estão com 3, quando eu fechar aqui essa carreira, né, completa, essa carreira vai estar com todos os pontos em 3, um bloquinho de 3. E quando você vem na próxima carreira, é quando você pode comer uma hélice. Geralmente desse lado aqui, tá? Geralmente é do nosso lado esquerdo que a gente pode comer. Tanto nesse aqui espiral, mas acontece muito no espiral, né? No espiral que é mais que confunde a gente. Mas naquele modelo de pizzas normais, assim, se for de 6 ou 5 pizzas, acontece. É nessa carreira aqui, na próxima carreira, quando você vai fazer com 4 pontos, que todos estão com bloquinhos de 3, é quando a gente pode acabar comendo uma hélicezinha aí, geralmente do lado esquerdo é que acontece. Então, nessa carreira aqui, gente, na próxima carreira tem que ter muita atenção, contar as hélices, para ver se tá tudo certinho. Quando já vai seguindo os pontos, aí fica mais difícil, mas você pode prestar atenção, que é quando você vai fazer a carreira de 4 pontos e que estão com todos 3 pontos, 3 bloquinhos, todo o tapete está com 3 bloquinhos, aí quanta gente pode se confundir e comer bloquinho aí, comer uma das hélices. Se fala comer, que é deixar de fazer, gente. Já aconteceu comigo nesse tapete de espiral. Tapete de pizza mesmo, assim, né? Eu não me lembro se já aconteceu, mas pode ter acontecido sim. Mas esse de espiral já aconteceu, já. E eu precisei desmanchar. Só que aí é aquela coisa, né? Eu vou desmanchar, eu já fui desmanchando e fazendo outro. Porque se você erra nessa carreira aqui, que é a próxima que vem, então você tá muito no início do tapete, né? Mas se for nesse de lacinho aqui, tem que desmanchar. Caso da base, né? E tem que desmanchar todo e refazer de novo. Só que eu tava fazendo, era um tapete espiral de bloquinhos, né? Que aqui no meio são bloquinhos, que eu gosto muito de fazer isso também, com bloquinhos. Aí, como ele era todo de uma cor só e era o tapete de bloquinho e era uma cor só, eu fui e eu já tava no bico, tá, gente? Eu já tinha finalizado o tapete. Aí, quando eu ia pra sacola, eu ia arrematar, eu percebi. Aí eu peguei, ainda bem que eu não tinha passado sacola ainda, era cor única. Aí eu fui, peguei, fui puxando, desmanchando e fazendo logo o outro já. Desmanchando e fazendo, desmanchando e fazendo.
porque o problema estava muito lá no início do tapete. Agora, se fosse esse daqui, aí tem que desmanchar todo mesmo por causa da base, né? Gente, eu conto, fico contando e recontando. Eu prefiro ficar contando e recontando e ir no ritmo mais devagar e fazer tudo certo, porque fazer, desmanchar depois pra fazer de novo. Às vezes você tá numa pressa ali de entregar, né, as coisas. Eu não gosto de trabalhar com pressa, odeio. Eu digo com pressa assim, não gosto. O cliente tá... Quando o cliente vem buscar, eu já quero estar com tudo embalado já. Gosto de entregar tudo sempre com muita antecedência. Aqui eu já vou fazer o último bloquinho aqui, ó, que é nesse lado aqui, ó. O último bloquinho, ele é antes da primeira hélice, ó. O último bloquinho. Esse tapete é econômico, viu, gente? Tapete espiral, na minha tensão de ponto, e eu já vi muita crocheteira falando também, o tapete espiral ele é mais econômico. Não sei porquê, gente. Mesmo fazendo tapete de hélices normais, com 5 hélices, de bloquinho, tapete espiral, ele é mais econômico. Não sei porquê, mas é. Se você pega, faz a mesma medida, você pode testar que o tapete espiral ele vai ser mais leve do que o tapete de 5 pizzas normais. Faz de bloquinho do mesmo jeito. De bloquinhos e espiral. De bloquinho e 5 pizzas, o de espiral ele é mais leve. Ele é mais econômico. Agora, gente, aqui, ó, vou pôr os dois últimos aqui, ó, desse lado aqui para fechar a parte oval aqui, né? O porquê, gente, eu não sei. Eu vou lhe jurar que eu não sei por que razão. Porque parece muito um modelo com o outro. A diferença só é que o modelo está em espiral. E ele é mais rápido, só que exige mais atenção. Eu acho que é por isso até, né? Que ele é mais rápido. Ele é um modelo que você faz rápido, mas nessa parte tem que ter atenção aí para você não comer hélice no meio do caminho, né? E é muito chato, gente, precisar estar deslanchando. Antes acontecia muito comigo de embabar, né? Essas coisas. Emborcar também. Emborcar acontecia. Agora que eu conheço mais meu ponto, isso não é um problema para mim, mas eu já consigo ali identificar que vai começar a emborcar antes de chegar no problema. 2 correntinhas, aí eu vou contar aqui, ó, gente. A emenda vai ficar no meio no meio aqui do tapete, né? Na terceira hélice, tá ficando a emenda aqui pra mim. 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu vou colocar um ponto baixíssimo, ok? E assim tá ficando o tapete. E aqui nessa próxima carreira que exige da gente bastante atenção, pra gente não se perder, né? Pra gente não comer bola aqui, né? Não faço aqui, é aqui, ó, gente. Tem que fazer aqui o ponto baixíssimo. Aqui no próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. E faço, então, 3 correntinhas. E no próximo ponto, eu faço um ponto alto. E aqui dentro, eu faço 2 pontos altos. E aqui nessa carreira que você tem que ter muita atenção. Em qualquer tapete que você vai fazer que tenha hélices, você tem que ter muita atenção para não deixar uma hélice para trás e achar que é bloquinho, ó, porque todos estão com 3, ó. Aqui, ó. Todos estão com bloquinhos de 3 pontos altos. E aqui eu tô fazendo a hélice do meio dessa parte oval, né?
Tô fazendo a terceira hélice, só quando eu venho fechando a carreira que eu faço a primeira e a segunda. Aqui eu tô fazendo a terceira hélice, né? Quando fechado, você vai ver que aqui é a terceira hélice. E aqui eu pulo o primeiro ponto alto, vou para o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, faço um ponto alto em cada um, pulando apenas o primeiro, pulando apenas o primeiro. E dentro desse espaço de correntinha eu faço 2 pontos altos. E é aqui que às vezes você pode se enganar, ó. É achar que isso aqui é um bloquinho e não fazer ele, ele não é um bloquinho, ele é uma hélice, tá? Uma das hélices do tapete. Ou até a gente fazer uma hélice a mais, né? Achar que aqui também ainda é uma hélice fazer, não é. É esse aqui, ó. Onde você tá vendo que o ponto inicia em cima do outro ponto, ó. Então aqui é uma hélice, porque esse primeiro ponto dele tá iniciando em cima desse ponto aqui. Então é uma hélice. Então você pula o primeiro e vai pro segundo. Ai, né, gente? É gente que liga, notificação, é tudo no mundo, né? Não é nem do celular que eu tô aqui usando, não, é de outro celular. Mas continuando aqui, né? Você pula o primeiro ponto, faz o primeiro ponto no segundo ponto da carreira anterior. E 2 pontos aqui. Então, aqui, a parte das hélices, nesse lado eu já terminei, fiz as 3 hélices que eu tenho que fazer, ó. 2 pontos altos, e aqui a gente inicia a parte reta desse lado aqui. Na parte reta da parte, né, eu vou iniciar agora a parte reta do tapete, né? E aqui, ó, é bloquinho, ó. Então, aqui eu vou fazer os bloquinhos. Esse fio aqui eu tô sentindo um pouco de dificuldade de trabalhar com ele. Eu não acho que ele deixa o ponto da gente muito bonito, sei lá, é o meu, né? Eu gosto de um fio 6 mais encorpado. Eu não gosto de trabalhar com fio 8. Tá, gente? Eu não gosto de trabalhar com fio 8. Justamente porque eu tenho uma tensão de ponto mais apertada. Eu forço um pouco mais a mão para poder crochetar. O meu ponto é largo, como eu expliquei, mas eu forço um pouquinho mais a mão, né? Quem tem ponto apertado é porque força um pouco mais a mão para poder conseguir crochetar. Eu tento botar leveza na mão. Gente, eu espero que vocês estejam gostando aí do vídeo explicativo, dessa parte da explicação do tapete. Já é um tempo que era pra ter terminado, mas a gente vai fazendo outras coisas, né? A gente vai fazendo outras coisas, às vezes vai aparecendo encomenda. Eu também tô num projeto de bolsas. Gente, se vocês não são inscritos, aproveita para se inscrever no canal, né, gente? Se inscrever, curtir.
Agora o sol abriu um pouco mais e tá deixando de fazer aquela variação de claridade. Tava dando uma variação no começo do vídeo, porque agora o tempo está firme de verdade. Parou de nublar. Então me diga o que vocês estão achando dos vídeos, desse vídeo que você está assistindo. Comenta alguma coisa que você está achando. Se você está crochetando, ou está crochetando aí comigo, né? Aproveitando para fazer também junto aqui comigo essa parte do tapete. Deixa um coraçãozinho, curte o vídeo, né, gente? Ó. Aqui vai iniciar as hélices dessa parte aqui, desse lado aqui oval. Então aqui tem sim ainda três pontos altos. Tem um bloquinho para ser feito aqui. Que são para formar os oito bloquinhos. As hélices vão caminhando e os bloquinhos também vão caminhando junto, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos. E aqui a gente vai dar início à parte oval desse lado, pulando o primeiro ponto, fazendo o segundo. É a carreira que tem que ter mais atenção. E dois pontos altos aqui, porque agora essa carreira, as hélices vão passar a ter 4 pontos. Pulo primeiro, no segundo eu faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Sempre pulo no primeiro, né? Todas as carreiras, a gente sempre vai pular o primeiro. Sempre pula o primeiro e faz no próximo. Aí faz todos os pontos e mais 2 pontos altos dentro da correntinha. Que é assim que são os aumentos, que são construídos para poder justamente as hélices, né? E pro lado esquerdo. Você vai pular o primeiro, fale no segundo. E assim é que faz esse desenho em espiral indo pro seu lado esquerdo. É você pulando um primeiro ponto e fazendo 2 pontos no final, dentro do espaço de correntinha. E isso vai puxando as hélices pro seu lado esquerdo. E esse tapete é muito bonito, né? O modelo dele é muito bonito. Eu vendo esse modelo aqui super bem. As pessoas, os clientes, né? As clientes adoram esse modelo. Acho esse modelo muito bonito, esse modelo em espiral. Ó, então olha aqui, eu já fiz, ó. 1, 2, 3, 4. O quinto é esse aqui, porque ele tem, ó, o primeiro ponto em cima do ponto anterior. Isso te indica que aqui ainda é uma das hélices, tá? 5 hélices. A atenção de contar e ver que você tá fazendo as 5 hélices bem certinho. É a carreira que te exige mais atenção para você não fazer uma hélice a menos ou uma hélice a mais. Pula o primeiro ponto, faz no próximo ponto
um ponto alto, e no próximo mais um ponto alto, e dentro da correntinha 2 pontos altos. E assim a gente vai aqui, ó. E aqui é um bloquinho, tá? Porque tá dentro das duas correntinhas. E aqui a gente fez 5 hélices. Uma, sabe porque são 4 pontos altos? Aqui é 3 e aqui é 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu fiz as 5 hélices certinha desse lado. E desse lado já não tenho mais como errar, porque eu já fiz a última aqui, tá certinha. Eu só tenho que fechar as duas últimas aqui desse lado. E agora eu vou fazer a parte reta aqui e fechar esse lado e continuar o meu tapete. E trago aqui pra vocês quando ele estiver todo pronto, tá, gente? Porque essa parte aqui do vídeo era pra me mostrar como eu faço essa adaptação para fazer com 5 hélices e mostrar pra vocês aqui um pouquinho de eu fazendo e o tapete se formando, ó. Tá vendo? Se formando nesse movimento em espiral. Vou finalizar e trago para vocês finalizado. Aí trago para vocês medida e tamanho, tá bom? E vocês vão poder bater foto, bater prints da peça prontinha. Então, num piscar de olhos, eu volto com a peça prontinha, gente. Então, bora lá, meu povo, ver como é que ficou o resultado dos 2 tapetes. Olha só. Assim ficou o pazinho do tapete lacinho nas cores lilás com verde água, ok? Mostrei pra vocês como é que eu faço o início aí, fiz um passo a passo aqui nesse vídeo, né? Assista o vídeo completo, deixa aí um curtir, se inscreve no canal, tá, gente? Fala o que vocês acharam aí de ter um passo a passo no meio de um vlog. Então, vamos lá, vou dar as informações, né? Os 2 tapetes, eles ficaram medindo 65 centímetros. Os 2 tapetes ficaram medindo 65 centímetros e ficaram pesando 219 gramas, tá? Tapete super econômico, né, gente? Medindo 65 centímetros com um peso de 219 gramas cada tapete. Eu fiz esse bico aqui, ó. Bico que eu uso muito no tapete Lorena também. Gente, eu vou gravar também a videoaula desse bico aqui, tá? Também vou gravar a videoaula só do bico pra vocês. E me diz aí o que é que vocês acharam do resultado, acharam desse passo a passo no meio do vlog. O que é que vocês acharam desse vlog? Passa o feedback, fala pra mim. Curte o vídeo, se inscreve no canal. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.